think the girls with their nails done now. Quando a gente está iniciando nas operações ou está entendendo um pouco do mercado, a gente definiu aquelas 3 situações onde o mercado pode acontecer oportunidades, né? Então a gente já definiu pelo operacional de tendência, consolidação e reversão. Só que entre esses 3 movimentos, a gente vai ter uma dúvida, né? Essa dúvida ela pode ser ali ambas as partes, ambos os mercados. Eu posso estar entendendo o mercado entre a tendência e a consolidação, tipo agora, né? Ele está consolidado por quê? Porque não rompeu o fundo, né? Ainda, ou tal, não está defendendo o fundo, então está consolidado. Porém, nessa parte da linha superior está na tendência de baixa. Então a gente tem os 2 cenários aqui mostrando uma possibilidade de transição entre tendência e consolidação, ou entre a consolidação e reversão, que pode ser o 3º passo aqui para ir para cima. Então, para complicar um pouco essa nossa decisão do que eu vou operar, eu primeiramente tenho que fazer a análise um pouquinho mais sólida de como é o meu motivador de entrada. Então, quando a gente falou das setinhas aqui, Jonathan, seria o seguinte: pela setinha, qual é o operacional? O operacional ele se caracteriza de uma reversão, concorda? E ela tende a fazer o quê? Ela tende a se transformar numa tendência. Então, eu tenho um motivador de entrada aqui, primeiramente a setinha, e depois as reentradas, eu vou ter que botar um operacional de tendência aqui depois, para gerir a operação e levar embora. Por que eu preciso ter essas 2 transições aqui a meu favor? Porque, por exemplo, não era para eu estar na venda até agora. Aqui eu fiquei em dúvida, né? Eu fiquei em dúvida se era uma consolidação ou uma reversão. Já não tinha tanta característica de tendência, ou eu fiquei na dúvida e saí da operação. Então, sempre a hora que a gente tem essa pergunta que a gente faz para o nosso cérebro de saber qual que é, se é uma tendência, se é uma consolidação ou uma reversão, quando tem essa dúvida, é normal eu não saber se eu stopo, se eu aumento a posição, eu posso estragar a operação, eu posso optar por pegar o dinheiro que está dando e está ótimo. Tudo isso vai influenciar no nosso capital e no que a gente tem ali. Porém, um fator importante para a gente ter na hora que a gente vai definir o operacional, ou mesmo na hora que a gente está fazendo o operacional, é a gente ter confiança, a gente ter a positividade de saber que aquilo foi a melhor escolha, né? Eu tenho a melhor escolha do meu operacional, eu sei que esse é o melhor que eu posso escolher dentro de todas as possibilidades que já me apresentou, né? Que o mercado já me apresentou. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso gerar confiança de que eu estou fazendo certo. Porque gerando confiança do que eu estou fazendo certo, eu não vou hesitar e eu vou até prolongar aquele trade que precisa ser prolongado. Eu vou fazer uma parcial onde eu sei que tem que fazer uma parcial, porque eu estou tendo uma leitura de que está travado, pequenininho, então eu tenho que girar 100 pontinhos, pôr tudo no bolso. Eu vou ter que criar esses mecanismos de confiar na minha análise, de confiar no meu operacional, para eu fazer execução com muita classe, de paciência, de maestria, de falar, caralho, esse cara aqui tá fazendo o diferente, o que poucas pessoas fazem, né? É pegar um trade de 1 hora dando certo, né? Porque só vai existir na setinha, Jonathan, só vai existir esse operacional bonito de reversão quando ele realmente reverter e ir embora, né? Porque quando você entra por um operacional de reversão, mas ele já para na consolidação, inicialmente a gente tá angustiado, a gente fala assim, poxa, mano, não vai entrar a tendência a meu favor, que é uma nova tendência, né? Que seria a tendência de virando todo o jogo, né? Se ficar na consolidação, eu já desanimo, né? Poxa vida, não. Onde, de repente, a consolidação vai ser parte do processo da reversão ainda e você conseguiria girar, entendeu? Imagina que agora você acha essa compra aí, certo? Por enquanto ela ainda tá feia, né? Porque o comprador não conseguiu defender
para renovar topo, todos os topos que formaram aqui ficaram para baixo do anterior. Então aqui a gente tem uma possibilidade de reversão, sim, porém com grandes chances de virar primeiro uma consolidação. Então a consolidação ela vai ser importante nesse momento, para você pegar 1, 2, 3, 4, 5 giros e depois, quem sabe, no fim da tarde ele vira para tendência de alta. Então essa confiança que eu tô falando, para entender isso, pessoal, é porque o cara às vezes ele fica especialista em reversão, mas especialista mesmo. Qualquer reversãozinha o cara consegue pegar, só que ele não confia depois para seguir para uma consolidação, nem muito menos o cara consegue levar para uma tendência quando for a favor. Então a proposta dessa reversão aqui, como a gente gasta muito tempo para um motivador de entrada, então, por exemplo, aqui eu tenho um motivador de entrada, certo? Aí eu já acho que eu só tenho que levar até a 10 e tchau. Eu nunca vou conseguir alongar um trade para ele ir para a tendência quando ela vier a meu favor e andar 1000 pontos para cima. Então essa dinâmica aqui de você perceber reversão, entender que a consolidação vai existir na maior parte das vezes aqui na sua cara, depois pode abrir uma tendência a seu favor, a não ser que você entre numa reversão como se fosse assim no último momento que foi decisivo. Vai ter duas pessoas, né? O comprador e o vendedor, né? Dois grandes players aí. Você decidiu a compra, certo? A compra ganhou. Eu, por exemplo, estava achando que ia cair nesse momento, tanto que eu vendi. Eu vendi nessa vela aqui que foi bem no último momento errado, né? Entre aspas, né? Porque deu errado. Eu vendi no 360, ou seja, foi o melhor preço que o comprador defendeu. Fui pego bem naquela velinha branca ali que foi o falso rompimento, né? Então assim, a situação dos dois players é um querendo tendência, o outro querendo reversão. E já tinha passado um tempo da consolidação aqui brigada. Ou seja, quem ganhar essa treta aqui, ou vai vir uma nova tendência para cima, que aí virou uma reversãozinha de novo, ou continuação da tendência de baixa, que era o que tinha vindo torando de pau lá de cima, né? Então quando a gente fala assim, Bruno, eu preciso consertar minha cabeça, eu preciso ficar confiante, eu preciso, meu Deus do céu, eu li um livro aqui que eu preciso ser confiante e tal, você não vai conseguir ficar confiante se você não tiver o domínio do que você está fazendo. E o domínio do que você está fazendo vai passar pelo operacional. Então assim, você pode fazer, isso é na minha opinião, tá? Minha opinião, assim, por experiência de já ter ajudado muita gente que também estava com psicológico zoado, e a maior parte das pessoas que estavam com psicológico zoado é porque fazia operacionais diversos, ou não tinha entendido essa dinâmica que é o que eu estou te explicando aqui. Então assim, se eu for falar para vocês, essa vai ser uma aula de psicológico, não vai adiantar eu ficar aqui esbaforando um monte de regra de como viver melhor, né? Sendo que vai ter que ser isso o nosso alicerce do viver melhor. Eu vou precisar ver isso aqui dando certo com razão para que depois eu viva melhor. Só que nesse meio tempo, a hora que eu tô conseguindo entender essas dinâmicas do preço, vira para tendência, para consolidação, vira para reversão. Eu tenho que ter várias experiências de várias vezes que isso aconteceu, dando errado, dando certo, dando errado, dando certo, todas, né? Todas as reversões dando errado. Ou seja, aquele dia de canal filha da puta que vai aparecer setinha, você vai vender dentro do operacional e pau. Vai aparecer setinha dentro do operacional e rompe de novo, você fala, caralho, achei que já era reversão, o cara tá rompendo. Então eu já sei quando dá certo e quando dá errado, esses mercados de reversão. Mesma coisa para consolidação. Quando que uma consolidação dá errado? Quando de repente eu acho que ela é curta, né? Eu quero vender igual vocês falaram aí. Eu quero vender ali no 700, aí não foi. Ou seja, tá dentro de uma tendência e tá talvez dentro de uma consolidação curta. Que foi exatamente o que aconteceu lá ontem, a hora que você começou a fazer a compra lá, lembra, Jonathan?
Tava travadinho lá embaixo, lá com 200 pontos para cada lado. Sim. Ou seja, é uma consolidaçãozinha curta. Ou seja, para o cara que quer apostar na continuidade da tendência, vai estar barato o stop. Para o cara que quer reversão, também vai estar barato o stop. Então vai dar para eu acionar uma entrada a partir da hora que alguém mete uma porrada. E aí vai ser a hora que eu falo assim, agora esse tipo de operacional seria um agora vai saída de consolidação. Aí eu já tenho dentro da consolidação momentos que eu aposto contra, né? E vai continuar consolidado, que vai contra qualquer porradinha, né? O cara deu uma porradinha, eu aposto contra. Deu uma porradinha, eu aposto contra. Aquela consolidação minúscula, que vira um código de barra aí, o preço. Tipo aqui, ó. Agora, nesse exato momento, o cara forma pavio. Quando o cara dá porrada, mas os indicadores não vai junto com ele. Nada vai junto, não tem um candle para dar sequência. Porrada né? seca, sem nada confirmando a direção. Né? Isso, você vai ver a formação do candle no meio do minuto lá, dos 2 minutos, ele vai formar um corpinho e depois volta, né? Os dois lados. Então a consolidação tá curta, aí eu vou ficar apostando contra. Então chegou aqui embaixo eu compro, chegou lá em cima eu vendo, chegou aqui embaixo eu compro. Tô falando que é assim, tá? Só tô falando que o sentido da operação é esse. Ou eu posso esperar essa consolidação terminar e ao final dela, seja quanto tempo demorar, eu vou ver um aumento da volatilidade. E aí eu vou seguir para uma direção, apostando que de repente, ó, se aumentar a volatilidade, eu vou vender. Ah, mas Bruno, você está vendendo fundo? Sim, mas eu estou vendendo uma saída da consolidação. Tem risco? Lógico que tem. Mas eu estou dentro de um operacional. Que esse operacional pode ser basicamente a favor da tendência, porque deu uma tendência, travou, consolidou, volta para a tendência de novo. Entende que eu estou transitando aqui, ó, entre esses 3 itens, onde eu tenho todas as variáveis possíveis. Posso vir de uma tendência para consolidação e volto para a tendência de novo. Ou posso vir de uma tendência, consolida e reverte, né? Ou posso vir para a tendência, consolida, reverte e consolida de novo. Você fala, ô caralho, não quis sair daqui, mas não quis, né? Então, ou eu posso ter consolidação o dia inteiro, que aí pode ser uma mais ampla, que o cara transita 700 pontos para cada lado, mas não injeta dinheiro nas bordas, entendeu? Então, só a hora que eu definir, aliás, só a hora que eu tive experiências de mercado, que isso daqui me provou esses cenários, me mostrou esses cenários, que eu comecei a entender aonde mora as minhas decisões de entrar e segurar a operação, ou entrar e estopar a operação, ou entrar e simplesmente sair curto. Mesmo escolhendo um operacional para cada um, eu tenho uma saída, né? A gente só está falando, por exemplo, aqui de entradas até agora, né? Então, se eu só estou falando de entradas, eu estou pesquisando, eu estou tentando achar o motivador exato, bom aqui para mim, para fazer entradas. Porém, o quão importante é a entrada é o quão importante é a saída. Então, eu preciso saber aonde eu tenho mais chances de levar esse trade para mais pontos, aonde eu tenho chance de perceber que brigou, eu posso girar ou eu posso simplesmente fechar a operação, né? E aí entra a parte de confiança, que é a seguinte: depois que a gente sabe muito bem o que a gente vai fazer como entrada, e a gente tem que ter isso como verdade, tá? Lá no livro lá da positividade fala o seguinte: você tem que perguntar para você e tem a resposta verdadeira. Do tipo assim, pergunta para você: eu sei o que eu tô fazendo no mercado? Eu sei qual é o operacional que eu tenho que atuar? Eu sei qual é o operacional que me traz mais dinheiro? Dentro desse operacional que eu escolhi, eu sei me comportar nas dinâmicas do que ele faz? Porque todas essas perguntas sendo respondidas com verdade, você vai achar aonde estão os problemas. Por exemplo, adianta eu escolher um operacional de tendência e não aguentar segurar 5 minutos? Então, eu escolhi um operacional legal, bacana. Eu tô tendo o comportamento condizente a esse operacional? Agora eu resolvi virar scalper. Beleza, eu vou atuar em qual momento? Contra ou a favor?
Mesmo querendo o scalping, eu vou atuar contra ou a favor da tendência principal? Ah, contra. Então, onde que eu vou ter mais chance? Quando está consolidado ou quando o mercado disparou? Quando o mercado disparou, eu já começo a atuar contra, vai correr rapidinho pro meu stop. Então, respondendo essas perguntas, façam essas perguntas para vocês com uma forma precisa mesmo. O que você precisa definir? Primeiro, operacional. Então, qual operacional eu já escolhi? Ah, Bruno, me ajuda. Então, beleza, tô te ajudando. Ó, você quer operar a tendência? Dá umas olhadas aí em VWAP, em média. Isso é tendência. Operar VWAP e operar médias. Ah, Bruno, eu quero tendência, mas eu quero confirmada. Então, você vai operar rompimento. Você vai ter estômago para operar rompimento? Vai dar bom? Vai dar ruim? Ou você espera um rompimento com volatilidade, né? Que aí você tem mais chance. Então, escolhe o operacional. Então, faz a pergunta. Eu tenho operacional definido? Eu tenho comportamento adequado para esse operacional que está definido? Eu tenho tranquilidade para operar ele? Eu vou criar tranquilidade para operar ele? O que eu preciso para ter tranquilidade para operar ele? Para eu boletar 10 contratos, 20 contratos, 50 contratos, se eu tiver nesse nível de gerenciamento. Então, a partir de toda essa história que eu contei até agora, que já deu aí um tanto de aula aí já, uns 20 minutos aí, não sei, 17 minutos. A partir desses 17 minutos que a gente pode se dar o luxo de falar de confiança. Porque ela só vai aparecer a hora que a gente está fazendo certo. Não vai aparecer confiança só porque eu nasci com a bunda pra lua. Não, a confiança não vai ser verdadeira, né? Se eu não tiver como me ancorar e falar, cara, não, eu tô fazendo certo. A maior parte desses caras que hoje em dia tem alta performance aí, desses esportes no extremo, desses esportes que o cara precisa enfrentar muito medo e tal, a maior parte desses caras, eles enfrentam os medos com as verdades que ele tem. Ele confia na habilidade que ele tem, ele confia no tanto de treino que ele teve, ele confia que ele nasceu com a cabeça super desenvolvida para administrar tudo aquilo, já passou por várias situações que colocaram ele em dúvida e ele se superou. É aí que vai morar a confiança do cara, é aí que vai morar o dinheiro, onde o cara fala, não, eu tô fazendo isso aqui, é isso aqui, e não tem surpresa. A surpresa vai ser sempre, se der mais, beleza, e aí dá mais. Esse for o trabalho para ser nessa condição, né? O cara faz scalping, vamos supor, o cara faz scalping, aí ele acha operação pra caramba dentro do mercado. Ele pode operar grande e pegar poucos pontos? Pode. Mas só do fato dele operar poucas vezes ou mais vezes vai ser crucial para o trabalho dele, né? Se o cara opera, vamos supor, eu opero consolidação, contra, já defini, sou scalper e eu vou operar assim, legal. Aí eu faço 2 operações, só 2. Deu 2 gain e parei, né? Essa confiança toda existe? Ainda não. Pô, mas eu vou fazer isso aqui 10, 20 vezes. Pô, se 10, 20 vezes tiver dando dinheiro, tudo certo, só para a hora que der 1 ou 2 stop. Que obviamente não entregue tudo, né? Então, comecem a positivar o pensamento de vocês por isso. Primeiro faz a regra inicial. Igual no começo do dia eu falei pra vocês. Pô, vocês lembram do que aconteceu aquele dia ali, assim? Aí todo mundo falou, não. Pô, isso daí, na minha opinião, é obrigação saber. Porque se você sabe, tem esse estudo bem mapeado na sua cabeça, você começa a decidir melhor o que você vai fazer. Eu sei que no dia a dia, às vezes a gente chega aqui meio relaxadão, meio, vou ver o que acontece no meio do dia, eu decido. Tudo isso pode ser uma estratégia, mas só tome cuidado para isso não ser um mau costume, né? Porque aí todo dia eu venho aqui para ver o que dá, sabe?
E não fica com compromisso de evolução rápida, né? A gente tem que ter um pouco de compromisso com uma evolução rápida, porque naturalmente a gente é preguiçoso. Naturalmente a gente quer as coisas muito, muito, muito mastigadinha e às vezes isso nos atrapalha, né? A nossa verdade, ela não aparece porque a gente não foi atrás dela, sabe? A gente não tá ainda confiante porque a gente não tá com o de ferro ali insistente naquela situação completa de trabalho. Entendeu? Quando vocês fazem a planilha, né, ela serve para isso, para gerar confiança, para você escolher o operacional de forma a bater no peito e falar, cara, eu vou fazer isso aqui, isso daqui vai me trazer resultado. Eu não vou precisar usar margem para contar o que está indo para trás. Não, eu vou contar o que está indo para frente. Eu vou contar o que está indo para frente. Vamos dobrar essa margem lá na corretora. A gente não tem o risco de perder 100% da margem. Então vamos buscar 100% da margem. Esse é o objetivo. Eu concordo com aquele objetivo diário, de repente, de você pegar um valorzinho que você fala, opa, tudo bem. Tudo ótimo. É maravilhoso sentir esse sintoma de, cara, eu fiz o que eu tinha que fazer, tá aí o resultado, se eu insistir pode dar ruim. Isso é maravilhoso, você ter esse break, esse pause, esse stop positivo no dia, né? Porém, a gente tem que ficar aberto tecnicamente para as operações. E tecnicamente pode acontecer qualquer hora, né? Dependendo do nosso estado emocional de concentração, de confiança, de querer, né? Tá? É mais ou menos por esse caminho que eu enxergo evolução psicológica. Não é com um psicólogo lá, de repente, esse psicólogo vai trabalhar outros problemas da sua vida aí, que pode te atrapalhar sim, né? Mas a hora que entra no mundo do trade aqui, é técnica e confiança. Técnica e confiança. Atitude correta na hora correta. Ficou com dúvida? Vocês vão ver que vai ficar um parto. Né? Às vezes a gente passa por momentos que eu falo, puta, toda hora tá me dando dúvida, eu quero fazer falso rompimento, mas tô com dúvida, quero fazer falso rompimento, mas eu entro pequeno porque não tô confiante. E ficar dando trela pra isso aí, a gente vai ficando patinando, né? Vai ficando na mesma. Só tome cuidado com o excesso de confiança, não virar teimosia, que aí é diferente, né? A gente tá cheio de casos na internet aí de neguinho operando grande, né? O cara simplesmente escolhe, eu vou operar a consolidação. Aí o cara quer consolidação o dia inteiro. A tendência pode aparecer de manhã, pode aparecer de tarde. Se o cara insistir dentro da tendência querendo consolidação, o mercado vai rasgar o dinheiro do cara. O cara falhou não na escolha do operacional, ele falhou na teimosia de achar que o mercado tá tendo que fazer aquilo que ele quer. O mercado que apresentou indicações para tendência, né? Digamos assim, lá fora tá subindo, aqui tá subindo, e o cara falando, não, é venda. Virou teimosia. Por mais que o cara talvez não estope a operação, tem duas teimosias. Tem a teimosia que o cara estopa e tem a teimosia que ele não estopa, né? A teimosia que ele não estopa é a pior, porque aí ele só vai aumentando o lote para trás, fode tudo. A outra é a teimosia que o cara estopa, só que ele entra de novo, estopa e entra de novo, meio que dá na mesma. E vai puxando cada vez mais um stop maior, ou vai aumentando a mão, e vai danificando muito a margem. Tá? Então, só tomem cuidado para que nesse processo de criar confiança, vocês não se tornem um dependente ali da teimosia. Não, tem que reverter, tem que virar o jogo, não assumir que está errado, né? Às vezes a gente não assume que está errado, fica teimoso. Pode ser que essa teimosia dure por mais tempo, aí a gente precisa sempre voltar, pôr o pé no chão, avaliar, falar, puta, eu tô teimoso, eu preciso parar de operar nesses sintomas, o mercado mudou um pouquinho, então me adapto. O que ajuda demais essa adaptação de parar de ser teimoso é você interromper o ciclo. Tipo assim, toda hora eu entro no mercado na vela tal, tipo 10 horas. 10 horas eu entro. Aí eu tomo uma ré. Aí no outro dia, 10 horas eu entro, tomo uma ré. Aí outro dia, 10 horas eu entro, tomo uma ré. Como é que eu resolvo isso?
Eu simplesmente não entro mais às 10. Eu dou um time. Eu paro de entrar às 10. Eu interrompo esse ciclo aqui. Ah, Bruno, mas bem na hora que eu interrompi, deu. Paciência. Paciência, mas interrompe esse ciclo, seja ele qual for, quando ele estiver no loss. Eu já tive momentos que eu entrei na operação, olhando ali naquele TET, né? Que no relatório ali tem o TET, tempo entre operações. Tempo entre trades, né? Eu olho lá, tá muito curto, né? Tipo, 2, 3 minutos eu entro de novo. 2, 3 minutos eu entro de novo. Ou seja, eu tô tomando stop sequencial meio que no contrapé dos caras. Tipo, o cara comprou, eu compro também. Aí ele stopa, eu stopo também. E fico nessa gangorra aí que, no fim das contas, a hora que eu for ver, eu operei querendo tendência e o mercado consolidar. Então, sempre vai ser ruim você querer um mercado, ele apresentar outro e a gente ficar teimoso. Tá? Então, grave isso bastante na cabeça para que não fique com dúvidas. É importantíssimo a gente não ter dúvidas do que a gente está vindo fazer no mercado. Se a gente está com dúvidas do que a gente vem fazer no mercado, primeira coisa, a gente não pode fazer nada. A gente não poderia fazer nada, porque a gente não tem um plano nenhum ainda, ou não sei qual é o meu plano ainda. Ou a gente tem que simplesmente gastar tempo para escolher realmente ali as nossas verdades. Saber o que eu confio mais. Tem gente que é mais confiante com operar reversão. Outros é mais confiante em operar consolidação. Outros mais confiante em operar só tendência. Então, tem que achar o melhor trade, o melhor operacional, e você olhar com relação ao que está acontecendo nos dias. Por exemplo, se eu só escolhi, vamos supor que eu criei um perfil para mim, tá? Eu só opero tendência e só opero retorno à média ali, pá, beleza. Se tiver um dia de consolidação, eu tenho que ficar calmo para eu não me fuder, para eu não perder tanto dinheiro, porque eu vou achar que vai defender a média e não defende, né? Eu vou ter que, se eu não quiser operar outras coisas, se eu não tiver habilidade, cabeça, planejamento para trabalhar outros trades, eu não devo fazer nada nesse dia. Devo perceber o quanto antes e esperar. Pode ficar meio período travado e depois andar, ok? Ou simplesmente pode ficar os 2 períodos travados. Então eu tenho nesse dia, se eu não quero operar nada de consolidação nem reversão, só quero tendência, eu tenho que respeitar que eu vou ter 30% do mercado só disponível para operar. Os outros 33% para cada mercado aqui, ó, eu devo ficar quieto. Porque não vai fazer parte do meu trabalho, do meu escopo de trabalho. O negócio é escolher uma loja e só vende cano de água. Aí o cara chega lá, eu quero cano de passar fio de conduíte. Não trabalho com isso. Não vou fazer negócio com você. Aí vamos supor, o dia inteiro só entrou gente pedindo cano de conduíte. Você vai, caralho, tem que comprar essa porra. Não gosto de trabalhar com cano de metal, só gosto de trabalhar com cano de plástico. Então, você vai ter que ter essa opção. Ou você se adapta e atende a dinâmica do que estão querendo, ou você simplesmente bate o pé e fala, não faço isso, e passe o tempo que for sem fazer nada. Simplesmente falando, cara, esse mercado não é pra mim, não vou fazer nada. Não é pra mim, não vou fazer nada. Ah, eu vou ficar um mês assim. Paciência. Vai aguentar um mês sem entrar dinheiro? Vai ter que aguentar. Então, é botar o planejamento na risca e falar, cara, é isso mesmo? Se perguntar, é isso mesmo que eu quero? É esse mesmo operacional que eu quero? Eu posso ter um pouquinho de cada um? Né? Como que eu vou treinar um pouquinho de cada um? Pô, tem que treinar um pouquinho de cada um. Vai ter hora que eu vou querer os dois? Vai, porque ele vai estar com dúvida. Isso vai ser normal. Na dúvida, você escolhe o que seria mais barato, né? Para estopar, ou na dúvida não faz nada. Você vai ter que criar um fluxo de trabalho aí para não dar problema. Mas que o principal para ter confiança, sim, é você tá identificando exatamente aquilo que você tem que fazer. Isso é fundamental, pessoal. Isso aí não tem como ser diferente. Tá? E em alguns momentos a gente vai perceber que a gente tá diferente e a gente tem que ir corrigindo. Aí vai ficar mais fácil corrigir até os caminhos, né? Então é isso, pessoal. Espero que tenha colaborado essa aula aí, mais uma pra gente botar a cabeça em ordem e ir pro game com
bastante otimismo, com positividade, crescer a margem aí, dobrar a margem, beleza? Até a próxima aula, valeu!